Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas Dois Perdidos no Tempo. Se você curte quadrinhos, curte RPG, fica aqui com a gente que tem muita coisa bacana. Dá uma olhada aí nos nossos vídeos, no nosso material. E se você curtir, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder mais nenhuma resenha, beleza? Toda segunda e quarta, 6 da tarde, tem vídeo novo, hora sobre quadrinhos, hora sobre RPG. Sempre com alguma curiosidade, com uma informação adicional, um comentário, para te ajudar a conhecer um pouquinho melhor o que a gente estiver analisando aqui, beleza? Mas você deve estar pensando, segunda e quarta, mas hoje é sexta. Hoje é sexta. É porque assim, de vez em quando a gente faz uns vídeos especiais, seja unboxing, né? A gente já fez alguns unboxings aí de material de RPG, ou quando tem alguma inspiração ou sugestão, que é justamente o nosso caso de hoje. No último vídeo que a gente fez de Forbidden Lands, teve um pedido, teve uma sugestão para a gente falar um pouquinho mais sobre os segredos sombrios e os relacionamentos, né? E eu expliquei um pouco sobre isso no vídeo de criação de personagem, né, do Forbidden Lands, mas a pedidos a gente vai explicar um pouquinho melhor e comentar um pouquinho mais, dar algumas sugestões, porque eu até revi esse vídeo e realmente eu não dei muitos exemplos, né? Eu disse que tinham alguns exemplos no livro, mas não me deti muito nessa história. Então hoje a gente vai dar um enfoque um pouquinho maior sobre isso para ajudar aí vocês a terem alguma ideia, alguma inspiração para criarem os personagens. Bom, a primeira coisa que eu tenho a comentar sobre esse assunto é justamente isso, inspiração, né? Tanto o segredo sombrio quanto os relacionamentos e até mesmo o orgulho, que não está lá no pedido, mas está no meio dessa questão da criação do personagem, eles vão depender muito do tipo de personagem que você quer fazer. Então, nesse ponto eu acho legal que o Forbidden Lands, ele meio que te força a criar um background bacana para o teu personagem, um pouquinho mais trabalhado, porque é justamente daí que você vai extrair elementos para essas três características, né? Para o orgulho, para o segredo sombrio e para os relacionamentos. Talvez o relacionamento não tão diretamente, mas se você tem na sua cabeça como o seu personagem está estruturado, como ele pensa, é mais fácil para você entender como ele se relaciona com os outros personagens do grupo, porque é disso que trata essa característica. Uma outra dica interessante é assim, tem gente que tem dificuldade para bolar isso tudo, mas eu já comentei isso aqui também nos vídeos. A gente tem, o Forbidden Lands tem um livreto extra, né, de lendas e aventureiros que ele te ajuda a criar o personagem. E ele traz justamente, olha, deixa eu tentar aproximar aqui, eventos formadores, tá? Para cada uma das profissões. Então você tem aqui do druida, tem aqui do guerreiro, tem de todos eles. Então quem tem dificuldade em bolar algum background, pode sortear. Isso aqui são tabelas para você montar o personagem inteiro só com tabelas, ou você pode ler e escolher uma dessas, né? Isso aí vai te ajudar a criar um background um pouco mais elaborado, né? Uma história pregressa para o seu personagem, e a partir daí você pode ter mais ideias para criar o seu segredo sombrio ou os seus relacionamentos, enfim. Mas, para a gente entrar um pouquinho aqui na questão do livro mesmo, eu vou voltar aqui para dar alguns exemplos, né? Então eu estou aqui na parte do caçador, né? Como eu falei aqui, são informações bem curtas, só para você entender mais ou menos como é que funciona o personagem. Mas como eu não fiz isso no primeiro vídeo, eu vou dar aqui os exemplos. Então, no caso do caçador, exemplos de segredo sombrio. Você se sente desconfortável perto de outras pessoas e prefere ficar sozinha. O antigo ferimento causado pela garra de uma fera demoníaca nunca se curou completamente. Certa vez, você deixou um amigo ferido para morrer na mata enquanto salvava a si mesma. E aí eu pensei um pouquinho também, e assim, outras ideias. Cada vez que você mata alguém ou alguma coisa, aumenta a sua sede de sangue, né? Você precisa de mais. Às vezes, você não se satisfaz somente em matar. Você tem que matar com requinte de crueldade. Ou seja, o segredo sombrio ele vai ser alguma coisa que está ali no íntimo do personagem, que supostamente, como o próprio nome diz, é um segredo, e é um segredo do qual você tem vergonha ou você precisa esconder por algum motivo, porque ele não é bem visto e tal, alguma coisa nesse sentido, né? Então por isso que eu digo que isso está muito relacionado com a criação do personagem, né? O livro te fornece exemplos aqui para cada uma das profissões,
Mas, na verdade, você, se criar uma história um pouco mais elaborada, você certamente vai ter condições de bolar um segredo sombrio personalizado. No caso dos relacionamentos, aí é como o seu personagem encara os outros personagens do seu grupo. Talvez, e isso aqui é só uma sugestão também, talvez seja até interessante jogar uma historinha curta, uma one shot rápida, para vocês terem uma primeira missão juntos, ainda que ela seja, por exemplo, no passado, para vocês estabelecerem algum tipo de vínculo, algum tipo de relação, para vocês terem esses relacionamentos estabelecidos quando a campanha propriamente dita começar. Ou vocês podem todos sentar em conjunto, né, e decidirem esses relacionamentos. Cada um explica, por exemplo, cada um explica como o seu personagem é, qual a visão de mundo dele, e a partir daí você e os outros jogadores vão construindo aí os relacionamentos entre os personagens de vocês. Mas, só para dar uma ideia, ainda no Caçador, relacionamentos. Fulano sempre faz muito barulho, fique longe dele. Sempre está com fome e come toda a comida que você consegue. Não tem respeito pela natureza e suas criaturas. Ou seja, isso aí também vai estar relacionado de como o seu personagem vê o mundo. Né? Se ele, por exemplo, ele pode se sentir sacaneado por aquele outro jogador que come toda a comida que ele caça. Às vezes ele fica com fome para o outro se empanturrar. Então, assim, é esse tipo de coisa, né? É como o seu personagem vê o outro. Não que isso necessariamente seja verdade, né? Vocês podem chegar à conclusão ao longo do jogo que alguém se enganou aí, que teve uma primeira impressão errada e tal, mas até que alguma coisa aconteça, é assim que o seu personagem vê o personagem do seu coleguinha. Para a gente não ficar aqui só no guerreiro, vou dar outros exemplos aqui do druida. Segredo sombrio. Você gosta de chafurdar na lama e comer coisas que outras pessoas nunca comeriam. Segredo meio vexatório, né? Como tudo e todos foram criados por argila, você não tem respeito pela propriedade alheia. É aquele druida, assim, natureza raiz, né? Outro, você é uma sabe-tudo moralizadora que acredita sempre conhecer a vontade dos deuses. E outros exemplos aqui que eu pensei. Aos poucos, você se considera cada vez mais animal do que humano. Né? Um druida que pode estar se perdendo ali no relacionamento que ele tem com a natureza e tal, e está se enxergando, passar a se enxergar de uma outra forma, enfim. Outro, não existe bem e mal, apenas a ordem natural das coisas. É o famoso neutral, né, que a gente conhece aí de outros RPGs. Então, assim, eu estou trazendo esses exemplos aqui para mostrar que isso vai variar muito do tipo de personagem que você tiver a fim de fazer. Então, por isso que é importante você gastar um tempinho aí, ou se utilizar das tabelas aqui do Lendas e Aventureiros, para ter uma história razoavelmente desenvolvida do seu personagem. Porque a partir daí você vai extrair essas características que não só vão te ajudar no roleplay, mas como eu falei em outros vídeos, algumas delas, ou quase todas, vão ter influências, seja na mecânica do jogo, seja também no mínimo na distribuição de XP. Né? Eu falei aqui em outros vídeos, se o seu segredo sombrio aparecer em algum momento ali da sessão, você já ganha um ponto de XP por causa disso. Né? Enfim, seguindo aqui nos exemplos, a gente tem o nosso querido feiticeiro. Né? Exemplos de segredo sombrio. Você é assombrada por visões do mundo além do véu. Seu desejo por poder mágico é mais forte do que qualquer coisa. Zigofer, o tribuno arcano, te assombra em seus sonhos e faz com que você o obedeça. Outra sugestão aqui. Você possui algum conhecimento ou algum objeto amaldiçoado. Enfim, na verdade, eu vejo essas características todas como primariamente ganchos narrativos. Como eu disse, algumas vão ter influência na mecânica ou no XP, mas eu vejo principalmente como ganchos narrativos para serem aproveitados durante a história. Por isso que eu reforço que elas têm que ser bem pensadas ou até mesmo discutidas, né, com os outros jogadores ou principalmente com o mestre. Exemplos de relacionamentos do feiticeiro. Olha você de soslaio e parece te temer. Isso é o que o feiticeiro acha de um outro companheiro dele, né? Não tem noção da própria força interior. Você é capaz de trazê-la à tona? Duvida de seus poderes mágicos, a tola. Ou seja,
Você quer fazer um feiticeiro arrogante, você quer fazer um feiticeiro sombrio, você quer fazer um feiticeiro divertido, enfim, isso tudo pode mudar de acordo com o tipo de personagem que você está fazendo. Eu vou bater sempre nessa tecla, porque isso vai fazer toda a diferença. De repente, o tipo de personagem que você está a fim de interpretar não está contemplado aqui nessas características de exemplo, mas você faz a história e da própria história você consegue retirar ali alguma coisa que faça sentido para o seu personagem, né? Enfim, e assim a gente segue com vários outros exemplos aqui. Eu vou ler só mais um aqui do Ginete, que é o cavaleiro, né? Aqui. Segredo sombrio. Você gosta de colocar fogo nas coisas. Você diz ser em nome do Deus Chifre, mas, na verdade, você gosta mesmo disso. Pode ser alguma coisa assim também, né? Um distúrbio mental, uma psicopatia, sei lá. O seu cavalo é mais importante para você do que qualquer humano. Outras pessoas não conseguem entender essa ligação. E por fim, você entra em pânico em áreas fechadas e apertadas. Né? Relacionamentos do Ginete. Tem alma de um escravo e precisa ser liberta. É uma amiga leal por quem você daria a sua vida se necessário. Não mostra nenhum respeito por você e cedo ou tarde precisará aprender uma lição. Eu acho que na maioria das vezes a gente, quando está jogando, acaba desenvolvendo instintivamente esse tipo de relacionamento, né? Ou algum tipo de relacionamento com os outros jogadores, com os personagens dos outros jogadores que estão ali com a gente. Só que no Forbidden Lands, você é meio que levado a isso desde o início. Talvez, como eu falei no começo do vídeo, seja interessante jogar uma historinha curta, uma missãozinha curta, para vocês terem a condição, né, de interagirem um pouquinho melhor e criarem esses relacionamentos. Com certeza, se vocês se dedicarem um pouquinho a isso, o roleplay na mesa deve melhorar. Novas situações que vão surgir a partir desses relacionamentos, com certeza tendem a enriquecer a história, né? Então, assim, eu acho que dar dicas para isso é meio complicado, porque vai depender do tipo de personagem que você quer fazer. Então, a dica principal, na minha opinião, é justamente você parar um pouquinho para pensar e criar um histórico um pouco mais elaborado do seu personagem, né? Porque a partir daí você vai conseguir retirar todas essas características e criar um personagem mais rico, mais interessante, que não seja só um amontoado de estatísticas, né, anotadas na planilha e tal, e não tenha vida, né? Eu acho que quando a gente cria a história e quando a gente pensa um pouquinho em como aquele personagem enxerga o mundo e como ele poderia se comportar em determinadas situações, isso torna o jogo mais interessante, né? Mas assim, eu dei uma olhada aqui nas outras profissões também, e uma coisa que algumas delas têm é, se você quiser, você pode ligar o seu segredo sombrio com o cenário do jogo, né? Eu falei um pouquinho aqui do cenário, acho que no primeiro vídeo eu falei um pouquinho da história, né? Então, por exemplo, aqui o do guerreiro, só pra gente fechar. Segredo sombrio. Em certa ocasião, você matou um irmão enferrujado, e agora você é procurado pela Irmandade Enferrujada. Eu falei disso no primeiro vídeo, essa Irmandade. Então, algumas profissões aqui, alguns exemplos, estão ligados a isso do cenário. Você matou alguém da Irmandade Enferrujada, o que eu li aqui do feiticeiro, do Zigolfer, que é um dos personagens do cenário, ele te assombra. O Menestrel, você pode ter enganado alguém da Irmandade de Ferro, você é perseguido. Ou pode ser um problema psicológico, como tem isso aqui. Eu gosto de tocar fogo nas coisas. Eu tenho uma sede de sangue, um guerreiro. Eu gosto de tomar banho com o sangue das criaturas que eu mato. É um segredo sombrio. As possibilidades são infinitas. Então depende só de você ter um pouquinho de calma na hora de criar o personagem e um pouquinho de criatividade, que com certeza você vai ser recompensado com isso durante o jogo por um roleplay mais imersivo e mais legal. Beleza? Espero ter ajudado aí a dúvida, né, a melhorar um pouquinho as ideias de vocês em relação a isso. Lembrando sempre que qualquer sugestão, qualquer comentário, o espaço aí está livre para vocês sugerirem outros vídeos, outras coisas que vocês achem interessantes da gente comentar sobre os cenários, porque a gente vai passando aquilo, né, geral, mas às vezes é interessante a gente voltar e abordar aqui algum ponto com mais detalhes, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixem um like, por favor. Se não curtiram, deixem o dislike, só diz porquê, pra gente poder melhorar, né?
e a gente se vê numa próxima resenha. Valeu, pessoal!